O Carlos me marcou nesse vídeo. Ora, existe uma exceção para isso, que é o caso de Santo Tomás de Aquino. Eu não sei por que existe essa exceção, talvez algum professor de português poderia me explicar. E existem algumas coisas para a gente conversar sobre o que é dito nesse vídeo. A gente já vai falar sobre isso. Doug. Bem, o que acontece nesse vídeo, né, o que o rapaz lá está falando e explicou super bem a propósito, é quando que a gente usa são e quando a gente usa santo. Porque existe uma diferença de uso. Embora são e santo sejam exatamente a mesma coisa, o são, ele é, na verdade, uma redução da palavra santo. Né? Por isso que elas são a mesma coisa, só que uma é utilizada de uma maneira, outra é utilizada de outra. O são é utilizado toda vez que você vai utilizar um nome de santo que segue com uma consoante, certo? Por isso que você tem São Pedro, né? Então São é junto com o nome depois que vem com uma consoante. Já o santo, ele é utilizado com um nome que vem com uma vogal. Então você tem, né, Santo André, por aí. E com santas, né, mulheres no caso, é santa e pronto, não existe um feminino para são, certo? Então é santa e tudo mais. E ali a questão que ele levantou foi o seguinte, que existe uma exceção, que seria o Santo Tomás, né, que ele foge a essa regra. Então ele poderia utilizar Santo Tomás, quando pela regra seria São Tomás. E aí a gente precisa pensar algumas coisas. Primeiro, vamos pensar primeiro por que tem essa diferença. Essa diferença vem lá de trás, né, com o português antigo, porque a língua portuguesa, né, lá em Portugal, eles têm a mania de falar as palavras muito juntas. Então, você utilizar santo para tudo acaba criando uma espécie de cacofonia em algumas palavras. Então, o som desagradável, eles resolveram abreviar, né, de santo para são para poder fazer esse som ficar mais agradável. Fora que acontecem uns hiatos de som também que eles não gostavam muito. Eu, particularmente, não vejo muito problema. Mas quem sou eu, né, na fila da gramática, mas tudo bem. Mas no caso do Santo Tomás, na verdade, não é só o Santo Tomás que ele diz ali que o Santo Tomás é a única exceção. O Santo Tomás não é a única exceção, não. Tem o Santo Jeremias também, tem o Santo Borja, tem um monte que foge a essa regra, certo? E ele pergunta por que, né, que isso acontece. Aí entra, por incrível que pareça, a boa e velha oralidade. O que acontece? Essas formas, alguns santos conseguem manter a forma de santo, né, como no caso do Santo Tomás, e você também pode falar São Tomás, que não tem problema nenhum, por causa da oralidade. Essa forma, né, embora não seja o que se pratica com outros, ela foi consagrada pelo uso. E por isso você pode utilizar. Criou-se uma exceção, né, mais uma exceção da língua portuguesa, né, nesse caso. Não só, né, repito, não só com o Santo Tomás, certo? Você pode falar São Tomás ou Santo Tomás, mas tem também o Jeremias, o Borja, tem um monte, mais um monte. Então, são mais, né, essas exceções que são consagradas pela oralidade. Então, só para resolver a questão. Pode falar os dois, né, nesses santos específicos, porque a oralidade, mais uma vez, consagrou o uso e a norma culta, né, a norma padrão, acabou se rendendo.